polêmica a respeito do STF, o senador Magno Malta, mais uma vez, protocolou hoje um pedido ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para que ele suspenda o recesso parlamentar em razão das recentes notícias envolvendo o ministro Alexandre de Moraes do STF e o Banco Master. A informação é do portal O Antagonista. Na solicitação, subscrita também pelos senadores Eduardo Girão e Damares Alves, o senador Magno Malta afirmou que a medida é necessária para que o Congresso promova, abre aspas, escrutínio público imediato, fecha aspas, dos fatos. Abre aspas para a declaração de Alexandre de Magno Malta. Acabei de protocolar pedido para a suspensão do recesso parlamentar. O Congresso não pode fechar os olhos enquanto pairam suspeitas graves envolvendo o ministro do STF, Banco Master e Banco Central. Silêncio diante dos fatos graves deixa de ser cautela e passa a ser negligência, fecha aspas, escreveu. A gente, ouvindo isso aí, né, a gente tem a impressão que a gente está diante de um Senado muito atuante, um Senado que está diante do primeiro escândalo do Supremo Tribunal Federal, né, que vai cancelar o recesso e todo mundo vai participar de algum tipo de apuração. Mas o Supremo Tribunal Federal chegou onde chegou porque o Senado permitiu. Vem numa omissão há muito tempo, participa das coisas, sabe. Outro dia, o Gilmar Mendes, numa canetada, numa liminar, mudou as regras do impeachment. O Davi Alcolumbre, que é todo do valentão, limitou-se apenas a soltar uma declaração, uma aspa, assim, não tomou nenhuma medida, não chamou os pares para aprovar nenhum tipo de projeto, de proposta. Então, sabe, é cansativo ver isso, e é por isso também que os ministros vão se sentindo cada vez mais à vontade para que esposas tenham contratos de 3,6 milhões de reais por mês com um cliente que vai ter uma causa no Supremo Tribunal Federal. É por isso que os ministros vão se sentindo à vontade para viagens, para palestras, bancadas por pessoas com causas no Supremo Tribunal Federal, e é por isso que dizem com muita naturalidade que não é preciso ter um código de conduta no Supremo que, em tese, iria normalizar tudo isso. É por isso que acontece isso. Olha, o caso mais gritante do Supremo Tribunal Federal, na verdade, foi agora, está sendo agora e vai se materializar no dia 30, quando o Toffoli, em pleno recesso, convoca uma cariação entre o fiscalizador, que o fiscalizador, que é o diretor do Banco Central, mas num processo que é sobre a compra do Banco Master pelo Banco BRB, Banco de Brasília. E aí o diretor que negou essa compra não foi convocado. O que foi convocado foi o que extinguiu, que liquidou o Banco Master. Baseado no relatório do que não foi convocado. Aí você imagine, Ciro, como é que o cara que aí tá todo mundo assim, a convocação desse diretor é para intimidar por causa da liquidação. O Procurador-Geral da República, que é um cara assim, que ele não tem um brilho próprio, né? Pelo que a gente vê. Ele é muito ali vinculado ao Supremo Tribunal Federal. Mas ele disse, não, isso não tem sentido essa cariação. Porque a compra do BRB já não teve. Então, assim, não tem sentido a cariação no começo da fiscalização, ou não há uma contradição. Não tem nem, basicamente, prova produzida. Mas aí o Toffoli disse, não, faz sentido. Aí a grande curiosidade é o seguinte, se vai ser o Toffoli que vai fazer a cariação, né? Não, é um juiz de gabinete. Né? Mas o cara, todo o mercado diz o seguinte, o diretor de fiscalização está sendo intimidado por isso, né? O fiscalizador não pode ser confrontado nesse caso aí, porque, na verdade, o que não aprovou foi outro, e que estava certo, que foi demitido, que não vai nem ficar lá no Banco Central a partir do dia 1º de janeiro. Então, assim, isso é um escárnio. E você imagina o seguinte, se esse rapaz, o diretor, porque o cara ser diretor do Banco Central, ele já é tampástico, né? Ele está ali no topo da carreira do mercado financeiro. Mas se ele for intimidado, você imagine como é que ele vai chegar no Bradesco amanhã, no Banco Itaú, ou nesses bancozinhos menores, né? Para fiscalizar,
Porque no Banco Master está dando esse BO todo. E ainda tem uma coisa, tem toda uma imprensa esquerdista, né, que está tentando desqualificar toda essa história. E aí já tem uma guerra que é botando o André Esteves, que não é flor que se cheire, não. Estou longe aqui de defender o André Esteves ou qualquer banqueiro. Mas estão tentando colocar a culpa nele porque o BTG está crescendo muito, mas precisa ser fiscalizado também, como todo. Se há um negócio no Brasil que é zero risco, é nos bancos, com todas as atividades do Brasil, inclusive a de opinião, que é de altíssimo risco hoje em dia. Tem até um artigo hoje, não foi o New York Street, não, o Wall Street, aquele... O Wall Street que Wall publicou. Street Journal. Foi o Wall Street Journal que publicou que o Brasil hoje é um problema, precisa em relação à opinião, né, à liberdade de expressão. Mas se há uma atividade que não exige risco, é do de banqueiro no Brasil. E agora há uma blindagem, uma proteção, o cara devendo, aí entra o TCU. Onde é que o TCU entra nessa história? Né? O TCU também pedindo explicações. Explicações ao Banco Central, que se é autoridade monetária. Então, tá tudo muito doido. E aí, Ciro, eu não vejo como... Eu não vejo pelo Congresso, ou seja, Câmara e Senado. Eu não vejo pelo povo. Eu não vejo por... A única coisa que pode surgir, na minha cabeça, que pode mudar, é porque todo mundo tem limite e você tem que preservar a sua própria categoria. E aí é uma insurreição dos próprios colegas. Já tem o Fux, né, que está brigado tá brigado com o Gilmar e com o Moraes. Aí tem espera-se do André Mendonça e o Nunes Marques. E eu acho que o Fachin hoje é refém dessa história. Fachin assume um Supremo que está nesse negócio, e eu tenho certeza, assim, pelo que eu vejo, eu não estou dizendo que Fachin assim, eu não sou fã dele, era um advogado de MST, ali da esquerda, mas eu tenho nele como um cabo de uma reserva moral muito grande na presidência dele que está ocorrendo, e ele já é um que não deve estar, se ele está pedindo esse código de conduta, moral de conduta, né, em relação, e tem ministro como Gilmar Mendes que já expressou que não precisa, mas a gente já sabe que a Carmen Lúcia também quer. Então, se não se resolver entre eles, não vai ser desse senadozinho que vai ser resolvido, não. A gente está assistindo um negócio porque fontes anônimas decidiram fazer relatos a jornalista em especial, a Malu Gaspar, que é interessante porque estava me recordando hoje com amigos que a Malu Gaspar, durante o processo da trama golpista e também em 2022, ela publicou muita coisa em off a partir de generais contra Bolsonaro, e quem está criticando muito ela acreditou, dava muito crédito, né? Acreditava, porque é interessante que nesse país, né, os estúpidos, eles só concordam com o jornalismo que agrada ao lado deles. Se fizer um jornalismo, aí é porque é mentira, é conluio, é conspiração. O Moraes tem a obrigação de provar que as conversas não aconteceram. Não é a Malu Gaspar que tem a obrigação de provar que aconteceram com extratos telefônicos. Ela teria algum tipo de obrigação num processo judicial, mas numa democracia, com imprensa regular. Mas no processo judicial, vamos perguntar a ela quem foi a fonte? E olha só, assim, no processo judicial, porque aqui ela estaria já fui convocado para a delegacia, já fui convocado até para o hospital da polícia para dizer que era minha fonte. No processo judicial, ela poderia dizer assim, ó, não falo que são minhas fontes, e estaria protegida, e acabou. Se você estaria? Eu acho que não também. Agora eu digo, você acredita? Acredito. Que ela estaria? Estaria. Eu acho que ela não está. Eu não acho que ela seria obrigada a cometer alguma coisa para abrir as fontes dela. Não, mas entenda. Ela já pode, ela tá lutando contra Alexandre de Moraes. Sim. Eu acredito. O artigo tá lá na Constituição. Sim, não, eu acredito. O pessoal acredito sim que ela pode ser alvo de algum tipo de arapongagem.